Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luísa e hoje nós vamos conversar sobre as minhas melhores leituras de 2025. Nós já conversamos sobre todos os livros que eu li em 2025 e também nós já conversamos sobre as minhas metas de leitura para 2026. Então, eu convido vocês a assistirem esses dois vídeos que estão muito legais e assistam também os outros do canal. Se você gosta de ler, se você gosta de estudar idiomas, eu também te convido a se inscrever no canal e a deixar o seu like e também a comentar aqui o que vocês leram em 2025, quais foram suas melhores leituras, que eu vou adorar saber e também anotar as suas indicações. Vamos começar pelo de não ficção, que é Catástrofe 1914, A Europa vai à Guerra. Quem acompanha aqui o canal fez um ano recentemente, inclusive, sabe que ano passado eu li esse livro no Kindle. Ele é lançado em português pela Intrínseca e está sim disponível em e-book, mas não estava disponível na edição física, só tinha em sebo. E a edição em sebo estava muito cara, praticamente o mesmo preço do livro original. E, bom, meu marido resolveu comprar em inglês para ele ler também. Espero que ele goste, porque está aqui entre as minhas melhores leituras. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu a edição física, porque esse livro tem algumas fotos. E no Kindle a gente acaba não conseguindo ver as fotos tão bem, né? Os mapas também. Não são tantos mapas, mas tem mapas e eles estão minúsculos na edição do Kindle. Então é muito bom ter uma versão física e vale a pena, porque é um livro, como vocês podem ver, rico em pesquisa. O Max Hastings, ele vai se concentrar no ano de 1914 mesmo, então ele vai falar de todos os contextos que envolviam os países que participaram da Primeira Guerra Mundial, e ele vai mostrar como que eles chegaram a essa conclusão de vamos entrar numa guerra. Então ele vai trabalhar tudo isso aqui, ele vai trazer relatos de políticos, de militares, mas também das pessoas comuns, né, dos civis. E ele vai falar que tem várias passagens de diários mesmo, ou de cartas, que a pessoa fala, né, nós temos mesmo que lutar na guerra, nós temos que honrar o nosso povo, nossa história e tudo mais. E aí a guerra começa realmente, e todos eles, com o passar das semanas e dos meses, começam a ficar cansados, começam a pensar assim, meu Deus, cansei. Essa guerra não está sendo exatamente como eu imaginei. Então, você vê essa quebra de expectativa e, na verdade, talvez um sonho, talvez aquela coisa de nós somos jovens e vamos viver uma aventura, ou nós somos poderosos e a gente vai conquistar tudo, e aí todo mundo acaba frustrado, porque quem é poderoso e quer conquistar território acaba não conquistando, ou pelo menos conquista com muito suor e sangue. E os civis que idealizavam entrar numa guerra, principalmente os moços e tudo mais, eles acabam tendo um choque de realidade, principalmente nos primeiros combates dos quais eles participam, né? E é um livro interessantíssimo. Tem um capítulo aqui, até ficou arrepiada, mas tem um capítulo que ele vai relatar sobre a indústria de brinquedos, como a guerra afetou a indústria de brinquedos, e que os brinquedos que vendiam eram brinquedos que estavam relacionados ao cotidiano da guerra. Então as crianças, elas queriam brincar de soldadinho, até as meninas estavam entrando nessa onda. E como que isso pode afetar a mente de uma criança que está crescendo e vai brincar com esse tipo de coisa. Vão ter passagens que são muito tristes, de homens que saíram de suas casas e tinham famílias, eles eram jovens e as suas famílias eram jovens, eles tinham filhinhos pequenos ou esposas grávidas,
e eles nunca mais retornaram. Então tem esse relato também de quem estava ali no campo de batalha acaba tropeçando em alguém e encontra a pessoa segurando a foto da família, de alguém da família, né, geralmente da esposa. Então, assim, são passagens muito fortes, muito tristes, mas é a realidade e é importante a gente ter contato com esse tipo de pesquisa, com esse tipo de texto mesmo, porque quando a gente perde esse contato com os horrores que aconteceram no passado, a gente passa a ser como eles aqui no começo, que tem essa idealização, que acredita que a vida talvez seja mais divertida com essa grande emoção. E na verdade não é assim, né? Muito, muito longe disso mesmo. Então, foi uma ótima leitura, muito bom mesmo. Aí nós temos As Ligações Perigosas, do Chordelot de Laclos. Eu gostei muito desse livro aqui. Ele estava na minha lista de leitura desde que a minha professora de francês mencionou esse livro, perguntou se eu já tinha lido. E a forma como ela falou foi tão curiosa, assim, porque o contexto era mais das questões de higiene das pessoas daquela época. E eu achei curiosíssimo e eu fiquei assim, gente, preciso ler esse livro. E demorou muito para eu pegar esse livro para ler, demorou mais de 10 anos, mas é assim mesmo, né, a gente põe o livro na lista e em algum momento da vida a gente vai ler, então eu pus esse livro na minha lista em 2012 e só em 2025 eu li, mas na verdade ele estava na minha estante apenas desde 2021. As coisas acontecem em etapas aqui e finalmente eu li e eu adorei esse livro. Bom, tudo vai começar quando uma jovenzinha sai do convento em que ela estava tendo seus estudos, lá em 1700 e bolinha, antes da Revolução Francesa. E ela está prometida a um coronel. E esse coronel está sempre viajando, porque ele está com um exército francês. E por causa disso, uma marquesa, que é a Marquesa de Merteuil, vai perder um de seus amantes e ela fica louca da vida e ela fica ainda mais louca porque ela perde um de seus amantes por uma jovem e é uma jovem linda e com isso ela tem esse plano de destruir essa menina. E ela convence, por sua vez, um outro ex-amante, o Visconde de Valmont, a seduzir essa jovem e com isso trazer a desgraça para ela, porque naquela época as jovens solteiras elas tinham que ser muito puras, né? Elas não poderiam ter experiências, principalmente aventuras, né? Sexuais com outros homens, obviamente. O ideal é que elas fossem virgens, né? E inocentes e tudo mais. Então, o Valmont ele tem essa missão de seduzir a Cecília. Só que nesse meio tempo, um outro rapaz se apaixona por ela, que é o Danceny. E o Danceny, ele é bem jovenzinho e tão inocente quanto ela. Então a gente tem esses dois amigos do mal, que são super experientes, manipuladores, mexendo seus pauzinhos para destruir a vida de uma jovem de 15, 16 anos. E no meio disso tem esse outro rapaz também, então eles vão fazer uma bagunça enorme aqui. E no meio de toda essa situação tem uma mulher que ela é casada e ela é bem certinha, assim. Por algum motivo, o Valmont, o Visconde de Valmont, ele vai ficar louco por essa mulher. Inicialmente, talvez por essa questão dela ser bem certinha e ele também querer corrompê-la, mas no fim das contas ele começa a insistir muito e aí você não sabe se ele tá realmente amando ou se não, e de qualquer forma ela é casada, então vai ter toda essa questão de fico com ele, não fico com ele. A gente vai aprender bastante sobre o estilo de vida da nobreza da França, um pouco antes da Revolução Francesa, que era praticamente só festa. E a gente vai ter essa discussão sobre os valores da época, em contraponto com a
verdade, né, a realidade daquela época. E é muito interessante que o autor, né, o Chordelot de Laclos, ele era muito interessado na educação das mulheres, então a maior parte dos personagens aqui que vão trocar cartas é um romance epistolar. A maior parte das personagens são femininas e elas, cada uma tem suas personalidades, os homens também. E é tão claro quando é uma personagem escrevendo para outra, ele muda a forma como ele escreve, então é muito interessante, é muito bem escrito. E essa minha tradução aqui do Carlos Drummond de Andrade também está ótima. Ele captou a essência do original. Então, fica aqui essa recomendação de leitura. Pois eu tenho nessa edição aqui, que é o volume 3 da Comédia Humana, do Balzac, A Mulher de 30 Anos, que é o último livro, na verdade, desse volume aqui. E eu adorei esse livro. Eu li nos meus últimos momentos de 30 anos, porque eu estava para virar para 31. Mas sim, eu sabia que a Julie só tinha 30 anos numa fase, que provavelmente é aquele texto que todas as meninas, quando vão fazer 30 anos e querem postar alguma coisa na internet, acabam colocando um trecho desse livro aqui, mas ele é realmente só um trecho, né? Aqui a gente vai acompanhar a vida de uma mulher da sua mocidade até a sua morte. E, na verdade, o que o Balzac fez aqui foi uma junção de vários contos que inicialmente não eram as mesmas personagens, na verdade eram personagens que nem tinham nome e tudo mais, e ele juntou num livro só e acabou formando, então, esse livro, A Mulher de 30 Anos. E aí sim ele padronizou os nomes das personagens, mas esse detalhe é muito importante, porque é muito claro que a gente vai ter uma junção de vários trechos de uma vida e às vezes eles nem são tão contínuos e às vezes também a gente tem uma mudança de caráter nas personagens. Isso é super interessante. A gente vai acompanhar então a Julie Deglemont. Ela primeiro começa solteira, já esqueci o nome de solteira dela, mas ela começa solteira e ela está ali com o pai para assistir um desfile do Napoleão. E, enfim, a gente já vê que existem dois rapazes interessados nela, um que parece que ele é mais certinho, é de quem o pai gosta mais, e um outro que a Julie gosta mais. E é com esse que a Julie vai se casar. E o pai faz um discurso muito bonito antes disso, sobre o amor que ele tem à filha. A linguagem é lindíssima, a linguagem desse livro aqui. A linguagem de Balzac, talvez. Eu só li esse, então eu não posso afirmar nada, com certeza, mas pelo menos aqui é escrito lindamente. Bom, depois, logo no conto seguinte, a gente já tem que o casamento não atingiu as expectativas da Julie. E vamos ter uma série de capítulos / contos que vão tratar dessa insatisfação da Julie enquanto esposa, enquanto mulher, o que a sociedade espera dela e seus questionamentos e também as suas virtudes. Eu confesso que depois de um tempo, esse assunto acaba deixando o livro um pouco cansativo, mas logo depois que você passa por essa parte, se você estiver cansado lendo esse livro, logo depois que você passa pela parte que você está mais cansado, é quando acontece uma virada de chave aqui, que é, então, essa virada, essa inversão de valores e virtudes das personagens, porque, como eu disse, são junções de alguns contos, então originalmente não eram as mesmas personagens, acredito eu. E fica interessantíssimo, aí fica um novelão, assim. E em vez dessa coisa chata de ficar pensando nas suas virtudes e em como a Julie seria melhor do que o seu marido, mas depois as coisas ficam meio diferentes, né? E aí, quando teve essa inversão, eu praticamente li o livro numa tacada só, porque eu não consegui largar. Então,
é uma leitura muito diferente e legal. Uma coisa que pode incomodar alguns leitores é que, como eram as junções de contos, além das questões de construção de personagem, a gente tem momentos que teriam ação. Aconteceria alguma coisa, aconteceria algum problema, aconteceria uma descoberta, e o Balzac ele vai cortar a história bem nesse momento. Então, a mulher tá com o amante, o marido tá chegando, e aí? Acaba aí. Tem esse tipo de coisa. E aí você só vai saber o que aconteceu depois que o marido chegou e viu a mulher na próxima história, e são 2 personagens conversando sobre isso. Então você não vai ter esse momento que aconteceu. Você vai saber o que aconteceu, mas você não vai ter o momento de você estar lá sabendo. É como se você estivesse assistindo um problema acontecendo no trabalho, mas deu seu horário de ir embora, você teve que ir embora e o seu colega vai te contar no dia seguinte. É tipo isso. Mas no meu caso, quando ele corta a narrativa, eu fico também me questionando por que ele fez isso, mas ao mesmo tempo alimenta a minha imaginação. Eu sou esse tipo de leitora que eu não preciso ter tudo numa história. Eu gosto quando tem alguns buraquinhos que aí eu posso preencher com a minha imaginação, com várias outros pontos de vista, sabe. Então eu gostei bastante desse livro aqui. E aí, obviamente, eu não poderia deixar de citar Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu tenho um vlog aqui no canal que é começando a ler Grande Sertão Veredas lá no Cerrado Mineiro, que é onde se passa a história. Eu vou lá no parque que leva o nome do Grande Sertão Veredas, né? E esse livro aqui, ele é sensacional. Ele é difícil no começo e ele é longo, então eu demorei 3 meses para ler, mas é uma leitura que ela tem que ser apreciada, porque o texto é muito bonito. Aqui a gente tem realmente uma obra de arte. O Guimarães Rosa, ele vai pensar na forma como ele vai contar a história, então é um bate-papo, que não chega nem a ser um bate-papo, porque a gente não tem a resposta da pessoa com quem o Riobaldo está conversando, mas a gente sabe que tem um interlocutor ali, e o Riobaldo ele vai contar toda a história dele como jagunço, até um pouquinho antes, né? E ele vai usar o seu sotaque dali da região, o seu vocabulário daquela região e daquela época. Então demora um pouco para você se acostumar, talvez para você se ambientar, mas é uma escrita belíssima. Vão ter momentos aqui, os momentos que eu mais gostei são os momentos em que o Riobaldo vai contar da natureza e vai refletir sobre a vida. Agora, como ele já está bem mais velho, ele teve tempo de refletir sobre todos os acontecimentos que ele narra aqui. E é um livro que com certeza eu vou reler. Eu espero que muito em breve. Existe um plot twist gigantesco aqui. Eu nunca tinha pesquisado muito sobre esse livro antes de lê-lo, então eu não tive problemas em descobrir o plot twist e ficar surpresa por ele. Então, gostei demais, demais. E tem muita ação, é muito legal. Bom, e a leitura que mais marcou meu 2025, que, assim, se tornou talvez o meu livro preferido, e que eu achei incrível, sensacional, é Bambi, do Félix Zalten. Eu não estava esperando, quando eu peguei Bambi, eu não estava esperando que ele mexeria tanto comigo. E na verdade eu nem tinha tanto interesse em pegar esse livro, pra ser sincera. Eu ficava assim, Bambi? Tipo, do filme da Disney, que eu só assisti uma vez e que eu lembro só um flash, principalmente a cena do pai do Bambi bem longe, assim, é praticamente a única cena que eu lembro. Esse aqui é o livro para mim. Aqui você não pode ler esse livro pensando que são só animais conversando entre si, né? Aqui o autor,
ele vai usar os animais e a estrutura da floresta para fazer as suas críticas à sociedade, para, fazer com que nós reflitamos sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com o outro, sobre as relações de poder entre um grupo e outro. É muito interessante. E a forma como o humano aparece aqui é interessante também, a visão dos animais com relação ao humano. E ao mesmo tempo que você não pode ler esse livro pensando assim: "Ah, são só bichinhos fofinhos conversando na floresta e vivendo a vida deles". E você tem que pensar que é algo muito mais profundo, e realmente é, porque é um livro com várias camadas. Porque aqui é a vida inteira. É a vida do Bambi, desde que o Bambi nasceu até a sua maturidade. Você vai vendo o Bambi, crescer, você vai vendo o Bambi passar pelas dificuldades da vida e se tornar mais forte, e se questionar sobre a vida mesmo, sobre, o porquê de estarmos aqui, o porquê de uns serem mais fortes que outros. Aqui, a intenção não é exatamente ser super ecológico, tá? Existem cenas do filme da Disney que não tem, parece que no filme da Disney tem um incêndio na floresta, não tem aqui, porque a intenção não é fazer uma crítica ecológica exatamente. O Felix Salten em si era caçador, tá? Ele era praticamente o humano dessa história. Então, não é assim, meu Deus, que romance fofo e tal. Esse livro aqui traz lições muito duras e realistas, e pelo Felix Salten ser caçador, ele sabe muito bem do comportamento dos animais. Então, ao mesmo tempo que você não pode fazer a leitura de que, são apenas animaizinhos e que você não pode fazer só essa leitura, é uma coisa muito mais profunda. Eles também têm os comportamentos do instinto deles, os comportamentos animais deles. Fiquei muito louca com esse livro, então eu comecei a assistir documentários sobre cervos, então eu também aprendi algumas coisas do comportamento desses animais, e elas aparecem aqui também. Então é uma relação complexa, só quem leu entende o que eu tô falando. Com certeza esse livro, nossa, eu vejo esse livro, eu quero reler, sabe, é esse o nível. Então, provavelmente eu vou reler mesmo, só digo isso. E essas foram as minhas 5 melhores leituras de 2025. E me contem quais foram as suas melhores leituras e o que vocês pretendem ler este ano, se vocês já terminaram algum livro agora, porque agora eu estou gravando no dia 16 de janeiro, então talvez alguém já tenha terminado algum livro, né? E desejo a todos vocês ótimas leituras neste ano de 2026. Vamos ver o que nos aguarda e quais vão ser os próximos livros que vão aparecer na lista aí de top leituras. E é isso. Vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscreva no canal e tchau, tchau!